Sou a doutora Maria Luísa Vieira e para a live de hoje nós teremos o tema prematuridade, cuidados e desafios especiais para as mães. Contamos com a presença da doutora Luciana S. dos Anjos França, médica obstetra, e também da doutora Tatiana Vieira de Vini Marques, médica oftalmologista, especialista em retina pediátrica. A partir de agora e durante toda a palestra, você pode participar através do QR Code que aparece na sua tela, mandando suas dúvidas e estaremos respondendo todas as perguntas no final. Tenham todos uma ótima live. Com a palavra, as doutoras Tatiana e Luciana. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindas. Meu nome é Márcia, sou enfermeira responsável pelo programa de apoio à gestante alvística nascida da Unimed Goiânia. Gostaria de agradecer imensamente a presença da doutora Luciana e da doutora Tatiana para falar com a gente um pouquinho de um tema tão importante, né, que é a prematuridade. É importante a gente abordar alguns aspectos, né, preventivos, né, especialmente para as gestantes que estão assistindo a gente agora. Eu gostaria de começar falando da doutora Luciana. Queria que a doutora Luciana abordasse um pouquinho para a gente, né, o que é prematuridade, né, doutora? Explanasse um pouquinho para a gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Unimed Goiânia a oportunidade de estar falando com as nossas gestantes, principalmente, sobre um tema que é muito importante e que requer a nossa atenção. A prematuridade é quando o bebê nasce abaixo de 37 semanas pelo Brasil. Nós temos dois tipos, o prematuro extremo, três. O prematuro extremo, que é aquele que nasce abaixo de 28 semanas, o prematuro intermediário, que nasce entre 28 e 34 semanas, e o prematuro tardio, que nasce entre 34 e 37 semanas. Então, por definição, o que é prematuridade? É o parto que acontece abaixo de 37 semanas. Perfeito. Doutora, e como que está esses números, né, de partos prematuros no Brasil ultimamente? Né? A gente sabe que antigamente a gente tinha um número muito elevado de partos prematuros. Como que está tendo essa ocorrência de prematuridade atualmente? Esse número ainda está alto, bem mais alto do que seria o ideal. Então, os números são cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros no mundo. No Brasil, esse número gira em torno de 340 mil bebês por ano, o que equivale a 931 bebês prematuros por dia, ou 6 bebês prematuros nascem no Brasil a cada 10 minutos. Então, isso é um número muito grande, é um número que a gente tem que trabalhar para tentar cair. Em relação aos bebês não prematuros, nasce um bebê prematuro para cada 10 bebês não prematuros. Então, é um número alto e com as consequências que a prematuridade traz, que a gente pode estar discutindo posteriormente. Exatamente, é um número muito importante, né, doutora? Isso. Doutora, quais seriam os principais fatores de risco durante a gestação que poderiam implicar no trabalho de parto prematuro? O principal, na verdade, é que o pré-natal seja feito adequadamente. Então, nós tivemos recentemente um aumento desse número exatamente por conta da pandemia. Então, muitas mulheres deixaram de procurar o seu serviço de pré-natal, o atendimento. Isso aconteceu muito na rede pública, o que fez com que tivesse um aumento do número de bebês prematuros. Então, o ponto-chave seria uma assistência pré-natal adequada. Mas, além disso, nós sabemos que as mulheres que têm história de trabalho de parto prematuro, principalmente parto realmente prematuro, em gestação anterior, ela tem um risco aumentado de ter outro parto prematuro. Uma mulher que teve um parto prematuro tem 20% de chance de ter outro bebê prematuro, e esse é o fator isolado mais importante. Além disso, gestações múltiplas, que aumentaram muito com as fertilizações, por exemplo, com os tratamentos de reprodução assistida, o uso de drogas, seja as drogas ilícitas ou até mesmo o tabagismo.
o tabagismo aumenta muito o risco de parto prematuro, e a gente sabe que se a mulher para de fumar até 15 semanas, ela diminui o risco de trabalho de parto prematuro, equivalente àquela paciente que não fuma. Então é importante que nós que convivemos com as pacientes gestantes, cobremos delas que elas parem de fumar se elas engravidaram, porque esse número cai e cai de maneira importante. Além disso, então, as gestações múltiplas que eu já tinha falado, porque o útero está mais distendido, as alterações no líquido amniótico, seja para menos, seja para mais, também aumenta o número de parto prematuro. Intervalo precoce entre uma gestação e outra, intervalos menores que 6 meses, aumenta o número de risco de bebês prematuros. As doenças maternas que podem fazer com que esse parto ocorra antes, seja porque ela tem uma doença de base ou as doenças que ela desenvolve ao longo da gravidez, como por exemplo a pré-eclâmpsia, e dentre outros fatores. Até mesmo a vitamina D baixa pode aumentar o número de parto prematuro. Por isso é importante de fazer o pré-natal corretamente, né? De fazer todos os exames, né? De estar em acompanhamento. Exatamente. Agora eu queria fazer a pergunta para a doutora Tatiana, né? A gente sabe que a prematuridade, ela acarreta, né? Inúmeros fatores de risco no bebê, né? Eles podem fazer algumas complicações desse bebê. Quais seriam, doutora, alguns problemas, né, de saúde que eles poderiam estar vinculados à prematuridade, que poderia acontecer nesse recém-nascido? Primeiramente, queria agradecer, né, a Unimed Goiânia por essa oportunidade, né, da gente conversar um pouquinho sobre a prematuridade. E sim, tem várias alterações que o bebê prematuro pode ter nos olhos, né, mas a principal é a retinopatia da prematuridade, que é uma doença que acontece principalmente naqueles bebês que nasceram abaixo de 32 semanas. E se tratado a tempo, é uma doença que é totalmente curável. Então, é muito importante que a gente detecte essa doença enquanto o bebê está ainda na UTI, porque a maioria dos bebês que nascem abaixo de 32 semanas, eles vão ficar na UTI um tempo grande, né? E a gente deve sim detectar essa doença enquanto está na UTI, para a gente poder tratar o mais precoce possível, para que o tratamento seja efetivo e ele tenha, né, uma visão normal ao longo da sua vida toda. Então, assim, a retinopatia, ela seria uma das principais complicações, né, oculares que poderiam acontecer nesse bebezinho prematuro. Sim. Fora a retinopatia, doutora, alguma outra doença ocular, ela poderia ter alguma ocorrência significativa desse bebê? Sim, além da retinopatia da prematuridade, o estrabismo e a miopia são algumas alterações que eles vão ter ao longo da vida, né? Mas todos esses são tratáveis ao longo dos anos, né? Ele pode ser tratado quando pode desenvolver na primeira infância, mais tardiamente também. Mas a retinopatia da prematuridade não, essa tem que ser tratada bem precoce, né? Assim, a miopia, o estrabismo pode aparecer com 2, 3, 5, 6 anos e a gente tem um tempo maior para tratar. Já a retinopatia da prematuridade não, a gente tem um prazo e tem que ser tratado ainda nos primeiros meses de vida. E como fazer esse rastreio, doutor? Porque assim, o bebê prematuro, né, ele não vai falar, às vezes a gente não vai conseguir identificar de uma forma assim, tão específica, né? Como que a gente conseguiria fazer esse rastreio, né? Então, enquanto o bebê está na UTI neonatal, existem alguns exames que já são preconizados, né? E o exame ocular está sendo implantado, essa avaliação, para que a gente detecte ainda enquanto ele está na UTI. É o exame oftalmológico mesmo, de fundo de olho, com mapeamento de retina, né, que a gente faz enquanto o bebê está internado. Esse é o exame que a gente vai conseguir detectar se tem mesmo a retinopatia ou não. E o primeiro exame que a gente faz quando o bebê faz 30 dias de vida. Entre 30 e 40 dias é o ideal. E isso com o bebê em UTI ou o bebê depois de sair da UTI?
Então, se ele estiver internado ainda com 30 dias de vida, a gente vai até a UTI e faz o exame enquanto ele está lá na UTI. Mas se ele já tiver recebido alta, aí não, ele vai para o consultório e a gente examina no consultório. Certo. E posteriormente, assim, doutora, quais outros exames seriam importantes, né, para que os pais ficassem de olho, né, dessa atividade visual do bebê? Quais outros exames são importantes para rastreio dessa e de outras, né, doenças que podem... Sim, é a avaliação mesmo de rotina, né, que além dessa que a gente faz quando o bebê nasce, né, com entre 30 e 40 dias, o acompanhamento. Se esse exame foi normal, a gente vai acompanhar a cada 6 meses, até os 2 anos de idade, a cada 6 meses e depois dos 2 anos de idade, uma vez por ano. Esse é o preconizado, né, pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria e de Pediatria também. Perfeito. Doutora Luciana, como que uma gestante, né, que não está esperando, né, porque às vezes acontece de acontecer... Eu queria só fazer um complemento em relação. Na verdade, tu falou só da retinopatia da prematuridade, né? E aí, às vezes, as mães que estão assistindo acham que o único problema do bebê prematuro seria a parte da doutora Tatiana, que é oftalmologista. E a gente tem outras alterações não menos importantes. Então, alterações, por exemplo, do desenvolvimento, seja alterações de aprendizagem, alterações de comportamento, alterações motoras, atraso desse desenvolvimento do bebê. Esses bebês prematuros, eles ainda apresentam mais infecções respiratórias, eles têm um risco aumentado das doenças cardiovasculares e tem ainda um risco aumentado também de desenvolver diabetes ao longo da vida. Então, são bebês que requerem um cuidado muito maior, um trabalho muito maior, e por isso a importância do nosso dia. Desculpa eu ter entrado no meio da sua pergunta. Não, na verdade, a pergunta ela seria mais ou menos essa mesmo, né? Eu iria perguntar quais seriam os cuidados que a gente precisaria ter, né? Porque a gente sabe que o bebê prematuro acaba que a gente pode ter uma ocorrência maior, né, de outras doenças, de outras comorbidades, né? E para a gestante, doutora, como que ela conseguiria identificar? Porque quando a gente está gestante, a gente espera, né, que o nosso bebê venha a termo, que ele venha dentro do tempo correto, esperado. Mas pode acontecer mesmo que a gente não esteja dentro de grupos de risco, né? Pode ser que aconteça. Como que essa gestante ela consegue identificar que ela pode estar entrando em trabalho de parto prematuro? A gente tem alguns critérios que são de pré-natal, que o obstetra que deve avaliar essa gestante, e tem a situação em que ela mesma vai identificar as alterações. Então, por exemplo, o pré-natal adequado é o principal método de você conseguir diminuir o número de prematuridade, principalmente aqueles prematuros extremos, que às vezes a gente não consegue deixar que esse bebê nasça prematuro, mas a gente consegue diminuir a prematuridade em termos de idade gestacional. Ele deixa de ser um prematuro extremo e passa a ser um prematuro intermediário ou um prematuro tardio, que ele vai ter menos cuidados, necessidade de menos cuidados intensivos e depois da alta. Então, primeiro passo, pré-natal adequado. Segundo, algum critério que deve ser feito em todas as gestações. Essa gestação ela deve ter avaliado o colo uterino. Hoje a gente sabe que o comprimento do colo uterino ele é importante para você prever que essa gestante vai ter um parto prematuro e conseguir atuar lá antes dela ter esse parto prematuro. Então, a história familiar, ela tem um parto prematuro anterior. Ela tem ainda um colo curto, essa paciente vai ter novamente um parto prematuro. E a gente consegue usar medicamentos, progesterona, por exemplo, para fazer com que esse parto se atrase, com que ele ocorra de forma mais tardia. Ou mesmo indicar uma cerclagem, que é quando você vai no colo uterino e fecha esse colo através de pontos, então, da cirurgia. E hoje, mais recentemente, a gente tem o pessário, que é um material de silicone que você coloca no colo uterino a fim de atrasar esse trabalho de parto. E ele pode substituir a cerclagem, não precisando do paciente se submeter a um procedimento cirúrgico, que seria a cerclagem.
Então, esses seriam os principais aspectos. Além disso, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que é obesa, eu tenho uma paciente hipertensa, eu sei que ela vai ter um risco aumentado de uma pré-eclâmpsia. Eu tenho que tratar profilaticamente para que essa pré-eclâmpsia não aconteça tão cedo. Então, se nós usarmos aspirina e cálcio, por exemplo, essa pré-eclâmpsia vai ser mais tardia. E se ela vai complicar mais tardiamente, a chance de eu ter um bebê prematuro é muito menor. Ou seja, tem várias formas do obstetra intervir para que esse parto ocorra quanto mais próximo do termo, melhor. E para a paciente tem que estar atenta em que aspecto? Dor. Então, trabalho de parto prematuro, ela vai ter contrações. Ela vai ter contrações e pode ter sangramento. Ou ela pode ter uma rotura prematura de membranas, que é quando a bolsa rompe. Então, ela tem que estar atenta durante a gravidez aos movimentos do bebê, a perda de líquido ou sangue pela vagina e a contrações. Se qualquer uma dessas alterações ocorrer, ela tem que procurar atendimento médico. Outra coisa que também é fator de risco para parto prematuro seriam as infecções. Então, infecção urinária, as infecções sexualmente transmissíveis também aumentam o risco de parto prematuro. Ou seja, se ela tem sintoma de dor para urinar, se ela tem uma frequência aumentada de micção acompanhada de dor, ela tem que procurar atendimento médico, porque essa também é uma das principais causas de trabalho de parto prematuro. Então, ela tem que estar atenta a tudo que ela tem de diferente, que o médico pré-natal orientou, e aquilo que não for o habitual, ela tem que estar procurando, no mínimo, resposta se aquilo é normal ou não para aquela idade gestacional. Perfeito, doutora. E a gente sabe que existe uma certa diferença no cuidado, né? No cuidado de um bebê que vem a termo para um cuidado de um bebê que vem, né, prematuro. Você poderia falar um pouquinho para a gente, doutora Luciana, desses cuidados? Nossa, desses cuidados vai ser um pouco difícil, porque eu não sou pediatra, mas eu vou tentar. Então, um bebê prematuro, ele vai exigir um atendimento melhor, ele vai exigir profissionais mais qualificados para acompanhá-lo. Normalmente, ele vai precisar de UTI. Então, não são todos os bebês que vão precisar de UTI, mas tem uma parcela grande de bebês que vai exigir esse acompanhamento. Normalmente, bebês abaixo de 33, 34 semanas, eles vão passar pela UTI, enquanto que os bebês acima de 34 semanas podem não precisar da unidade de terapia intensiva. Onde tem a unidade intermediária, esse bebê também pode passar por ela, que seria aquela unidade em que o bebê consegue ficar sem necessidade de ajuda para respirar, então ele consegue respirar em ar ambiente e tem no mínimo 1,5 kg. Então esse bebê pode ficar nas UCINs, que a gente chama pelo Ministério da Saúde. O nosso problema é que Goiânia, a gente não tem essas unidades na rede privada. A gente só tem isso na rede pública. E qual a grande vantagem das UCINs? A mãe pode ficar com o bebê. Então, a gente diminui um pouco do tempo de internação hospitalar, quanto mais a mãe fica próximo do bebê. Aliás, esse é o objetivo da campanha do Ministério da Saúde desse ano, que é a mãe e o pai cada vez estar mais próximos do bebê, exatamente tentando diminuir o tempo de internação, tentando diminuir as complicações da prematuridade para esse bebê. É verdade, e até porque existe bastante a questão do método canguru, né, que ele é bastante utilizado, e a gente vê que existe de fato uma eficácia, né, no cuidado desses bebês prematuros. Normalmente esse método canguru ele é feito nessa unidade de tratamento intermediário, mas nas maternidades privadas na cidade, como não tem essa unidade intermediária, eles tentam fazer o método canguru. Não seria o ideal preconizado pelo Ministério da Saúde, que a paciente ficaria com o bebê durante todo o tempo com esse bebê fixo em seu peito, deixaria o bebê apenas para tomar banho ou para fazer as suas necessidades. Nas maternidades privadas não é possível que ela fique 24 horas com o bebê, mas sempre que possível, todas as maternidades tentam humanizar esse atendimento e deixar a mãe mais próxima do bebê,
sempre que o bebê permite que isso seja feito, que é o canguru. Doutora Tatiana, por que é tão importante, né, que a gente cuide da visão desses bebês prematuros? Você falou um pouquinho, né, que eles podem desenvolver algumas doenças ao longo do embaraço, mas você poderia explanar um pouquinho mais para a gente? Claro. O desenvolvimento da visão, ela se inicia quando o bebê nasce, né? Então ele nasce sem enxergar mesmo, e ele vai desenvolver a visão e vai terminar de desenvolver a visão entre 5 e 6 anos de vida. Então essa primeira infância, até os 5, 6 anos de idade, ele tem qualquer coisa que aconteça de errado pode impedir o desenvolvimento da visão. Então, qualquer doença pode atrapalhar esse desenvolvimento. Então, catarata congênita, a própria retinopatia da prematuridade, a miopia, se não for corrigida, podem atrapalhar esse desenvolvimento da visão. Então, a importância de detectar qualquer doença e qualquer problema mais precocemente possível para poder tratar, né? A gente tratar e dar a condição para que esse bebê desenvolva a visão e que ele viva uma vida normal, enxergando normalmente. E com relação ao ambiente, porque a gente sabe que os bebês, quando eles estão se desenvolvendo, é importante que a gente faça alguns estímulos, né? Às vezes estímulos visuais, auditivos. Com relação a esses estímulos visuais, tem alguma recomendação que deve ser feita? Na verdade não, assim, a gente deixa bem ao natural mesmo, porque o mundo já tem muitos estímulos, né? Tudo, desde quando o bebê nasce, ele já é estimulado naturalmente, né? Com luz, com brinquedos coloridos, mas quando tem alguma alteração no desenvolvimento da visão, aí sim a gente orienta a estimulação visual, mas se não tem nenhum problema, não é necessário. Hoje até existem fisioterapeutas que fazem estimulação visual quando tem algum problema do desenvolvimento. À medida que a gente detecta que esse desenvolvimento não está adequado, a gente encaminha para uma fisioterapeuta para que ela faça a estimulação visual precoce para que alcance o adequado para a idade. Mas em casa não. Na verdade, a vida já tem bastante estímulo, né? Mas aqueles brinquedinhos coloridos, né? Que as mães, na maioria, têm, né? São o bastante para a criança. Perfeito, doutora. E a gente está vivendo, né, uma época de pandemia, né? A gente está falando bastante de Covid. Eu acho que era importante a gente também falar um pouquinho, né, de quais mudanças, né, que o Covid trouxe para a vida da gestante, né? Qual que foi a influência, né, do Covid na questão do parto prematuro, né? Houve alguma mudança, doutora Luciana? Você identificou mudança relacionada ao Covid? Sim, nós tivemos mudança, primeiro, no comportamento da paciente, que ficou, às vezes, com medo de procurar assistência, com medo de pegar o coronavírus, e com isso ela não teve diagnóstico precoce de algumas doenças. Então isso foi atrasado no sentido de que ela demorou para procurar atendimento. Além disso, as grávidas com Covid, elas têm um risco 3 vezes maior de gravidade. Isso foi observado principalmente no ano de 2021. Enquanto em 2020 a gente achava que não tinha tanto problema para a grávida, o Covid em 2021 ele veio aumentando muito a gravidade das pacientes gestantes. Então ele aumenta em 3 vezes o risco da paciente ficar grávida na gestação e aumenta 1,7 vezes o risco dessa grávida precisar de ventilação mecânica. Então nós tivemos partos que foram aumentados porque a paciente estava grávida e acabou tendo que antecipar o parto pensando em salvar essa mãe. E a gente, além disso, teve partos que foram antecipados exatamente pelo medo da grávida. Eu atendi vários pacientes que falavam, doutora, faz meu parto porque eu estou morrendo de medo de pegar a doença. Enquanto eu, às vezes, consegui segurar essa grávida, tranquilizar essa família, que era melhor para o bebê aguardar a maturidade, infelizmente, algumas pacientes conseguiram fazer esse parto prematuro pelo medo de adquirir a doença.
Então, isso sim acabou interferindo e aumentando também o número dos nossos bebês que nasceram prematuros, né? Verdade. Existe alguma recomendação, doutora, que você acha que é importante fazer para as grávidas, né? Assim, recomendações diante do Covid que elas podem estar fazendo para estar se prevenindo, se cuidando. E a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas, elas deixaram de ir no consultório e o que também acarreta outras doenças, né? Que podem estar relacionadas a algumas complicações. Existe alguma orientação, doutora, que você costuma fazer? Para as grávidas, o que precisa, na verdade, o ideal é que ela esteja já vacinada. Se ela não vacinou, que ela se vacine, porque, teoricamente, é o nosso único ou maior meio de prevenção. E manter os cuidados, tanto os cuidados de distanciamento, de higiene de mãos, que é tudo aquilo que a gente sabe em relação ao Covid. Mas que fique claro para a grávida, ela não pode deixar de procurar atendimento médico por conta da pandemia. Ela pode ter uma complicação importante pela ausência de comparecimento às suas consultas, às vezes muito mais deletério do que o próprio Covid poderia causar. Perfeito. Doutora, e existe alguma diferença, né, no acompanhamento puerperal, né, no pós-parto dessa gestante que teve um parto prematuro? Depende da causa. Se ela teve um parto prematuro por condições maternas, ela vai exigir um cuidado especial. Por exemplo, se essa paciente teve um parto prematuro por uma pré-eclâmpsia, ela pode ter um puerpério diferente do que uma paciente que teve um parto prematuro simplesmente porque rompeu a bolsa, no caso. Ou se ela teve alguma complicação e essa complicação ocasionou um parto prematuro, lúpus, algumas doenças que podem ter complicado e a gente faz o parto para diminuir o risco materno, então essa paciente vai ter um cuidado diferente. Aquelas pacientes que, na verdade, ela teve um trabalho de parto prematuro, sem outros fatores de risco, porque a gente falou muito que tem fatores que são evitáveis, que resolvem ela fazer pré-natal. Mas hoje a gente sabe que 50% das gestantes não tem fator de risco e vão acabar tendo um parto prematuro. Então, aquela paciente que está assistindo agora a live e que acha que ela não tem nada, que ela não tem nenhum fator de risco para ter um parto prematuro, hoje a gente sabe que 50% das pacientes não tem fator de risco. Então, essa paciente que não tinha fator de risco e esse trabalho de parto aconteceu de forma espontânea ou simplesmente por uma ruptura prematura de membrana, seria quando a bolsa rompe, o bebê nasceu, esse puerpério dela vai ser de forma igual ao outro paciente, diferente de uma paciente que a indicação foi materna. Então, para a paciente que teve puerpério, o problema é qual foi a indicação desse parto prematuro. Agora, os cuidados do bebê, sem dúvida, vão ser bem diferentes do bebê de termo. Perfeito, doutora. E assim, a gente sabe, né, da importância da amamentação para todas as crianças, né, independente da faixa etária, né, se nasceram prematuros, se nasceram a termo. E qual seria a diferença, doutora? Qual seria a sua indicação com relação à amamentação para esse bebê prematuro? Diferença de amamentação. É ideal que todos os bebês recebam leite materno. É claro que se o bebê não tem uma idade gestacional ainda compatível com a sucção, ele não consegue sugar, porque hoje a gente sabe que o bebê consegue respirar e sugar, fazer esse movimento ao mesmo tempo, a partir de 34 semanas. Abaixo disso, normalmente ele não consegue, então ele vai se alimentar por sonda orogástrica ou nasogástrica. Então vai ser administrado esse leite por via de sonda, mas de preferência que seja o leite materno. E aí o grande problema dessas mães de bebês prematuros é que a ansiedade, o estresse, o medo de perder aquele bebê acaba fazendo com que ela tenha uma produção menor de leite. E a cada dia que o bebê vai aumentando o consumo na UTI, por exemplo, ele vai sair de 1 ml, agora ele precisa de 3, depois ele precisa de 5, precisa de 10. O estresse acaba diminuindo a produção desse leite e ela vai tendo mais dificuldade para poder conseguir produzir leite suficiente para colocar o leite dela mesmo para aquele bebê.
sempre que possível, esse bebê vai ir ao peito e vai amamentar mesmo. Mas mesmo que não consiga isso, quanto mais leite materno ela consegue oferecer, melhor. E aí a importância do apoio emocional, do apoio psicológico, tanto dos profissionais da UTI como da própria família. O apoio dela em casa vai fazer com que ela seja mais tranquila, apesar de nós sabermos que é difícil. Uma mãe que tem um bebê na UTI, ela tem uma angústia muito grande e ela vai ficar muito ansiosa. Então, apesar disso, quanto mais apoio ela tiver, maior a produção de leite, mais ela vai conseguir passar o próprio leite para o bebê, que seria ideal para diminuir o risco de infecções e na quantidade certa, na temperatura certa, tudo aquilo que a gente já sabe da amamentação. Perfeito. Doutora Tatiana, como os familiares, né, os pais, aquelas pessoas que elas cercam as crianças, como elas podem, né, se atentar para doenças oculares, né, que estejam voltadas para essa criança, né, e mais relacionado mesmo ao bebê que já nasceu prematuro? Então, o prematuro, a principal é a retinopatia da prematuridade, então esse não dá muito tempo para os familiares, para os pais notarem a alteração. Nesse caso, eles vão ser detectados ainda quando o bebê está internado. Mas depois que ele recebe alta, que está em casa, ele pode, a família pode detectar, né, alterações, como ele tem dificuldade para começar a andar, dificuldade para pegar os objetos, né? Então são alterações que a visão está atrapalhando ele a desenvolver essas funções, vamos dizer assim, né? E sem contar mesmo o próprio estrabismo, né? Que é bem nítido, né? Quando é um estrabismo maior, a família pode perceber a pupila branca, né? Como eu falei, que são outras alterações que aparecem tanto no prematuro quanto nos outros bebês que não são prematuros, né? No caso da catarata congênita, dos próprios tumores intraoculares, em que a pupila fica branca, né? Ao invés de ser essa pupila pretinha que a gente tem, que todo mundo tem, a criança ela vai apresentar aquela pupila branca e que aparece muito mais nas fotos. Então são mudanças em que os familiares, né, o pai e a mãe podem detectar e levar logo para o atendimento para que a gente veja e inicie o tratamento o mais precoce possível. Então, já que estamos falando aqui um pouquinho de visão, doutora, a gente sabe que o teste do olhinho ele é muito importante, né? Será que você poderia falar um pouquinho dele para a gente? Sim, claro. O teste do olhinho ele é importante e deve ser realizado assim que o bebê nasce para a gente detectar exatamente essas doenças que eu comecei a falar, né? Que é a catarata congênita, que é uma doença que é tratável, né? Quanto mais rápido a gente operar, melhor as chances desse bebê desenvolver visão. Alguns tumores intraoculares também são detectados no teste do olhinho. Glaucoma congênito, entre outros, né? Quanto mais cedo, melhor para a gente poder tratar esse bebê. O teste do olhinho ele deve ser feito logo no primeiro mês de vida. O ideal é que seja feito ainda quando o bebê está na maternidade, mas ainda não é uma prática comum nossa aqui, tanto aqui em Goiás quanto no Brasil, de fazer o teste do olhinho com o bebê ainda internado, mas seria o ideal, né? Mas se não, tentar levar até um mês de vida, porque até um mês de vida, qualquer dessas doenças que a gente detectar vão ser melhores tratadas. Perfeito. E o próprio Covid, né, voltando a falar do Covid, né, que vocês comentaram, o Covid fez com que muitas mães adiassem esse teste do olhinho. E isso realmente não é muito bom. Assim, a gente tem pego muitos bebês já com 4, 5 meses que vão pela primeira vez ao consultório. E o ideal é que ele fosse, que ele visitasse o
o oftalmologista fizesse esse teste do olhinho no primeiro mês de vida, até os 30 dias. E tem alguma recomendação específica, doutora, que você faria para a família, né, com relação à acuidade visual, né? Você já falou aí a questão de que muita gente deixou de ir em consultório, né? E às vezes as pessoas elas acham que buscar um oftalmologista talvez possa ser protelado e a gente sabe que não deve acontecer, né? Qual seria uma recomendação que você faria para os pais, para os familiares, para as pessoas que cuidam dessas crianças? Qualquer alteração que for vista, levar para o consultório para a gente poder acompanhar, né, e detectar o problema para a gente tratar o mais precoce possível. Então não adiar, né, assim, viu que tem alguma coisa de errada, levar, mas o mais importante é fazer o exame preventivo, que é tanto o teste do olhinho, que é assim que o bebê nasce, e o acompanhamento a cada 6 meses, até ele fazer 2 anos de idade, e depois dos 2 anos, uma vez por ano. Perfeito. E agora eu vou perguntar para as duas, né? Eu acho que cada uma vai falar um pouquinho da sua parte. Quais seriam, assim, os cuidados específicos que vocês, como médicas, iriam orientar para esses pacientes, né, no pós-alta, né? Para a doutora Luciana, para a mãe, né? Quais seriam as recomendações, né, para essa mãe? E para a doutora Luciana, quais seriam essas recomendações para o bebê? Após a alta mesmo, depois do parto, né? Todos conseguem ir para casa? Quais seriam essas recomendações? Na verdade, após a alta, o grande problema da prematuridade é que eu dou alta para a mãe e o pediatra não vai dar alta para o bebê. Então, a paciente vai embora com aquela sensação de que eu vim com o meu filho e estou indo embora sozinha. Então, a principal recomendação é o apoio mesmo psicológico, porque não é fácil para essas pacientes irem embora de mãos vazias, vamos dizer assim, né? A rotina de quem tem filho em UTI, ela é muito difícil, ela é muito extenuante. Então, você pega uma paciente que acabou de passar por um processo de parto, independente da via, seja vaginal ou seja via alta, que seria cesariana, e ela tem que ficar voltando várias vezes na UTI, ela não consegue ter o horário de descanso adequado, até isso interfere na produção do leite. Ela tem medo de que essa cicatriz, se foi cesariana, vá abrir, porque ela vai estar fazendo um esforço muito maior. Tem pacientes que vão não só durante o dia, mas que vão à noite nas UTIs. Tem maternidades que permitem que a mãe entre na UTI a cada 3 horas. Então você imagina o que é uma mãe que acabou de passar por um procedimento cirúrgico, ou mesmo que ela tenha tido um parto normal, ela não está com o seu filho nos braços e ela vai ter que ficar se desdobrando para poder estar indo na UTI, e cada vez que ela chega na UTI é um medo, é uma angústia de como ela vai encontrar esse bebê. Então, para nós médicos é fácil saber que a UTI tem uma mudança em intervalos de tempo muito pequeno, mas para a mãe isso não, então ela não espera. Então é difícil agora ela sair da UTI, o bebê está bem, às vezes respirando sem ajuda de aparelhos, ela volta daqui 3 horas, o bebê já está precisando de um CPAP, ela volta daqui a pouco, o bebê está entubado, ela volta daqui a pouco, o bebê fez uma infecção, o neném que estava mamando distendeu o abdômen e agora ele vai ficar em dieta zero, não vai poder comer mais. Então, ela lidar com um monte de informações, com um monte de doenças, um monte de possibilidades de complicações, a amiga que vai falar de casos ruins no ouvido dela, que o bebê da fulana nasceu prematuro e teve problemas. Então, para essa mãe, a principal orientação na alta é o apoio psicológico, é estar do lado, é oferecer o ombro quando ela quiser chorar, na verdade, e sempre que possível dar uma tranquilidade para ela de que esse atendimento vai ser feito da melhor forma possível e que muito provavelmente em breve ela vai estar com esse filho em casa. E nesse sentido, o apoio de toda a equipe multidisciplinar, ela é bem importante, né? O apoio dos profissionais, da família, né? Exatamente. Nessa compreensão. Com certeza. Bom, em relação ao olhinho, quando ele recebe a alta, muitas vezes a retina ainda não terminou de ser formada, né? A gente falou muito da retinopatia da prematuridade, que é a doença quando
há uma má formação dessa retina, mas muitos bebês eles saem da UTI e ainda não terminaram de formar a retina. Então eles têm que fazer o acompanhamento e muitas vezes eles têm que ir a cada 3 semanas, a cada 2 semanas, até que termine de formar os vasinhos dessa retina, e cada visita, né, que ela vai até o oftalmologista, né, que vai acompanhar esse bebê, é uma ansiedade, né, em relação ao que vai estar, né? O olhinho do meu bebê já terminou de formar ou ele já desenvolveu a doença? Cada vez que ele vai, ele realmente, os pais vão estar ansiosos, né? Vão estar ali preocupados, né? Com qual é a resposta, como é que está o olhinho do meu bebê nessa visita, né? Mas a gente sabe que as chances de complicar, né? De vir a desenvolver a retinopatia da prematuridade após a alta são menores, porque um dos principais fatores de risco, lógico, é a prematuridade, mas a assistência com oxigênio terapia que é feita durante a internação é um dos fatores de risco também, né, que ajudam no desenvolvimento da doença. Então, quando o bebê já está em casa, já não tem mais politransfusões, ele já não tem mais oxigênio terapia suplementar, né, não tem uso de antibióticos, né, assim, tem os outros fatores todos já foram retirados. Então, a chance dele desenvolver a retinopatia da prematuridade é menor quando ele está em casa. Mas a gente tem que acompanhar de perto, porque não é uma coisa que os pais vão conseguir perceber. A gente só vai conseguir ver com o exame de mapeamento de retina, que é feito no consultório, né? Ou na UTI enquanto está internado, ou depois da alta no consultório, com os equipamentos que a gente tem. Perfeito. Eu agradeço muito a presença de vocês, por terem participado com a gente, né, por terem trazido tantas informações. A gente sabe, né, que a gestação é um período que surgem muitas dúvidas, independente se somos profissionais de saúde, né, se não somos, se somos de outras áreas. E todo o conhecimento para a gestante, ele vem para somar. Ele é importante para que ela consiga se prevenir, para que ela consiga lidar, né, com as situações adversas da gestação. Então, em nome da Unimed Goiânia, eu agradeço imensamente vocês terem aceitado o nosso convite e terem vindo aqui somar com a gente, né, e terem vindo participar aqui com a gente no nosso grupo de gestantes. Muito obrigada. Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria só finalizar falando, já que você tinha perguntado os conselhos para as mães, de lembrá-las que eu estou com um bebê prematuro, então eu tenho uma gestação menor que 37 semanas e eu estou com dor, essa dor tem que ser valorizada. Não é normal essa paciente estar com dor abaixo de 37 semanas, uma dor que não melhora, por exemplo, com um Buscopan. Então, se eu tenho uma dor leve, essa dor melhora com o Buscopan ou melhora com repouso, ela pode ficar tranquila que provavelmente isso não é nada. Mas a partir do momento que essa dor não melhora com remédio e não melhora com repouso, ela tem que procurar atendimento médico. Um dos problemas que a gente está falando muito é da retinopatia da prematuridade, que vai depender do quê? Do uso de oxigênio. Se essa paciente chegar na maternidade já com um trabalho de parto avançado e a gente não conseguir esperar 48 horas para esse bebê nascer, isso falando de um bebê abaixo de 34 semanas, o ideal é que a gente faça o parto já depois de 48 horas para que a gente consiga fazer, por exemplo, corticoide. A corticoterapia, ela vai diminuir o desconforto respiratório desse bebê. Se eu não tenho desconforto respiratório, eu tenho um desconforto mais leve, eu vou precisar de menos oxigênio. Menos oxigênio para esse bebê na UTI significa uma retina melhor. Então, se essa paciente, ao invés de procurar assistência no início da dor, no início do trabalho de parto, ela fica em casa esperando para ver se isso é normal ou não, ela pode chegar numa fase em que a gente não consiga mais inibir esse trabalho de parto pelo mínimo de 48 horas, que seria o ideal. Então, por isso, é uma das coisas que tanto o obstetra deve falar para as pacientes, como elas devem estar atentas em procurar atendimento rápido para que ela consiga ter, às vezes ela vai ter um parto prematuro mesmo, mas se ela tiver um parto melhor assistido, outro ponto, se esse bebê tem 32 semanas ou menos e a gente consegue fazer o sulfato de magnésio para neuroproteção,
eu vou ter um risco de paralisia cerebral muito menor. Mas para isso eu preciso de ter tempo. Então a paciente chegar na maternidade, o menino nasce, meia hora depois, eu não consigo fazer nada. E aí esse bebê vai ter muito mais complicações. Então por isso que essas mães devam ficar atentas a todos os sinais, a tudo aquilo que não é normal durante a gravidez e que no mínimo ela vá atrás para ver se aquilo realmente é normal ou ter a certeza que não, fazer uma internação mais precoce para diminuir as complicações para esse bebê. Perfeito. Importante tirar sempre as dúvidas com o seu obstetra, né, com os profissionais que estiverem te acompanhando, né? Exatamente. Eu queria agradecer também, né, a Unimed Goiânia pela oportunidade da gente discutir, né, todas essas alterações, né, da prematuridade e principalmente nesse mês, né, que é o mês da prematuridade. Então foi uma boa oportunidade. Perfeito. Obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a todos que participaram com a gente, né, que estiveram assistindo a live. Como a doutora falou, esse mês a gente comemora, né, no dia 17 de novembro, né, o dia da prematuridade. É um tema que é muito importante de estarmos falando. E queria falar para as gestantes que ainda ficaram com alguma dúvida, que não conseguiram mandar essas dúvidas para a gente aqui, né, pelo QR Code, que vocês podem mandar, né, no celular que a gente tem disponível aqui do programa de apoio à gestante e a gente vai responder as perguntas de vocês assim que possível, né? E fiquem à vontade. Em nome da Unimed Goiânia, agradecemos.